Querido, deixa eu fazer uma meditação aqui bem rapidinho. Eu quero só pegar o gancho de ontem. Ontem à noite eu preguei sobre esse texto. Aqui no livro de Mateus, capítulo 4, verso 11. Diz assim: então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Vamos orar? Pai, muito obrigado pela tua palavra e pedimos graça na meditação, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Queridos, uma das perguntas que eu faria para você: quem não gostaria de ser servido pelos anjos? Quem não gostaria de passar por essa experiência maravilhosa, de vencer uma luta, uma tentação? Que o texto diz que Jesus foi levado ao deserto para ser tentado. Quer dizer, você passou por uma luta, você venceu aquela luta, e o texto diz que vieram os anjos e o serviram. Uma coisa muito importante, meu irmão, é entender que o que foi trazido para Jesus é o que ele gostava. Nem sei se levaram um pudim de leite condensado para ele, né? Mas sei lá, né? Vai que levaram, mas eu não sei. Mas segue-se que levaram alguma coisa que realmente para o paladar de Jesus, vamos chamar assim, é coisa do céu, vamos falar a verdade. Vieram os anjos direto da cozinha dos céus. Isso não está na Bíblia, é o que estou falando, tá bom? Vieram os anjos e o serviram. Então a minha questão é: quem não gostaria de ser servido? E o que é que eu preciso fazer para ser servido? Eu queria levantar algumas questões. A primeira delas, deixa eu ler aqui: não resmungue. Se faz na igreja, eu diria: olha para quem está do teu lado e diz: não murmure, não resmungue. Meu irmão, tem muitas coisas que Deus faz na nossa vida que tem a ver com o nosso crescimento, tem a ver com o nosso amadurecimento, tem a ver com desafios, com correções na nossa vida. Tem hora que a gente parece uma criança mimada. Eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, eu não quero ter luta, eu não quero comer isso, eu não quero comer aquilo. Quando eu era garoto, a gente trabalhava com um grupo de louvor, e meu tio era o cara que comandava isso, e a gente falava assim: tio, não põe isso não, que eu não gosto. Não gosta? Pode pôr bastante. E vai comer, hein? A gente ficava com uma raiva, meu irmão, porque a gente tinha que comer aquilo. Mas aquilo nos preparou para desafios. Por exemplo, nós uma vez fizemos uma viagem que saiu de São Paulo, mas a primeira parada em Curitiba, e nós fizemos 22 cidades entre ir até o Uruguai e voltar. E ficamos hospedados na casa de pessoas, ficamos hospedados em escolas. Então veja bem, nós ficamos hospedados e iríamos comer aquilo que eles iriam oferecer. Hoje a gente está vivendo uma outra época, né? Hoje o camarada como faz assim: desculpa, mas eu não gosto disso, desculpa, mas eu não como aquilo. Naquele tempo a gente não tinha essa liberdade. Vai comer o que te apresentarem na frente. E foi o que aconteceu, meu irmão. Nós comemos em Cachoeira do Sul. Eu fiquei numa casa que tinha um mordomo para mim. Esse mordomo me chamava de manhã, ele preparava o café, ficava em pé atrás da minha cadeira, e cada vez que eu ia pegar alguma coisa ele me servia. Mas fiquei também em casas muito simples, casas que eu dormi na sala, porque não tinha outro lugar. Queridos, uma das coisas terríveis na vida do ser humano, principalmente a gente que leva Deus a sério, é a gente se inclinar e se dar a murmuração. Por isso que a gente canta aquele cântico, né? Se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus. Quer dizer, para, você quer ser servido? Deixa de ser resmungão. Aprenda a louvar a Deus. Reconhece-o em todos os teus caminhos, em nome de Jesus. Segunda questão que eu queria deixar para você: nunca desvalorize o que Deus já fez na sua vida. Meu irmão, é impressionante que não basta, sabe aquela criança mimada, que não importa o que ganhou, sempre está faltando alguma coisa? Meu irmão, por favor, para com isso. Quando Satanás chegou para Jesus: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. A resposta de Jesus foi: olha, amigão,
eu não estou interessado em pão, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Meu irmão, quantas vezes nós somos tentados a desvalorizar? Olha o que Deus já fez na sua vida, olha onde você estava, olha o que Deus fez, olha a sua família, veja os milagres. Então, meu irmão, as lutas, enfrenta, levanta a tua cabeça, vai, meu irmão. Eu tenho aprendido que aquilo que eu não enfrento, eu não venço. É muito fácil a gente cruzar os... Não, porque eu não aguento mais, porque eu vou na igreja, nada muda na minha vida. Não chega a hora de você parar e perguntar para Deus, Deus, por que eu estou sempre enrolado? Por que a minha vida está sempre desse jeito? E você vai descobrir que Deus continua sendo Deus, quem está enrolado é você. Bom, receba essa palavra, por favor. Terceira questão que eu queria colocar para você. Não tenha outra fonte de alimento. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Jesus deixa claro que a palavra era o seu alimento, que a palavra era a sua força. Depois ele diz para os seus discípulos, se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós. Ah, mas fulano falou, fulano. Para, que fulano? Leia a Bíblia. Toda orientação que tenha fundamento. Meu irmão, aqui nós temos resposta para aplicar dinheiro, aqui nós temos resposta para perdoar, aqui nós temos resposta para ser perdoado, aqui nós temos respostas para ser um bom marido, para ser uma boa esposa, para ser um bom filho, para ser um bom orientador, para ser um coach, para ser um mestre. Aqui nós temos tudo que a gente precisa. Não tenha outro alimento. Eu sei que a gente precisa ler para ampliar nosso conhecimento, até melhorar nosso vocabulário, isso é importante. Mas, aqui está o manual do fabricante. A quarta questão que eu queria deixar para você é: não se precipite. Não se precipite. Pense antes de fazer. Faça aquilo que você pensou. Não se precipite. Não reaja por provocações. Então Satanás chegou para Jesus e disse: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Zerou. Nem só de pão viverá o homem. Se tu és o Filho de Deus, pula daqui para baixo. Meu irmão, que provocação, hein? Eu acredito que alguns de nós pularíamos, viu? Não, você vai ver. Você está pensando o quê? Meu Deus é maior. Se tu és o Filho de Deus, compra em 10 vezes sem acréscimo. Se tu és o Filho de Deus, gasta mais dinheiro. Já para quem já está devendo 20, dever mais 10, o que é dever mais 10? Isso é provocação. Não se precipite. Jesus disse: não tentarás o Senhor teu Deus. Não tem nada que provar para o diabo, meu irmão. Eu tenho que levar uma vida séria com Deus. É uma intimidade, eu, Senhor. E a última coisa que eu queria deixar para você, meu irmão: tenha um só Deus. Você vai dizer: não, mas eu tenho um só Deus. Será? Tem gente que não pode vir na igreja porque tem que ficar com o filho. O filho se tornou um empecilho. Quase se tornou um Deus na sua vida. Eu acho interessante, quando a gente fala com jovens e adolescentes, é que muitas vezes nós cristãos é que temos que abrir mão para provar o nosso amor e a nossa dedicação aos outros. Se você me ama, não vai na igreja hoje não. Se você me ama, fica mais um pouquinho comigo. Se você me ama, toda hora na igreja, vamos sair, vamos ao cinema. E aí o boboca do crente vai abrindo mão, daqui a pouco está os dois no mundo. Tenha um só Deus. Eu acho interessante, alguns pregadores dizem assim: primeiro Deus, segundo eu, terceiro a família,
quarto, o trabalho, quinto, a igreja, e assim por diante. Eu pessoalmente não penso assim. Eu penso num outro, pensa num círculo, Deus no centro. Agora pense assim, família, igreja, trabalho, estudo, quer dizer, tudo que você possa imaginar, o primeiro é Deus. E a partir daí eu vou viver cada um desses itens. Deus. Eu não tenho como colocar a igreja, não, a igreja vai ficar lá em quinto lugar, eu acho isso um absurdo. Porque é na igreja que nós somos renovados, é na igreja que nós recebemos a palavra, é na igreja que nós somos corrigidos, é na igreja... Mas e a família? Não, a família é importante, porque a família é o presente de Deus para a nossa vida. O texto diz, marido, ame a sua esposa, pense em como agradá-la no mundo. Uma esposa, pense em como agradar o marido no mundo. 1 Coríntios, capítulo 7, verso 33 em diante. Então, meu irmão, cada uma dessas referências, elas têm o seu valor, mas o centro da nossa vida tem que ser Deus. No trabalho, Deus. Na escola, Deus. Na família, Deus. Na igreja, Deus. Todas as áreas são importantes. Deus em primeiro lugar. Agora, eu tenho que um só Deus. Muitas vezes perdemos, meu irmão, perdemos porque as preocupações se tornam maiores do que Deus na nossa vida. Uma coisa muito interessante que agora no Retiro de Mulheres a pastora Leila falou, ela disse assim que muitas vezes nós temos fé para que Deus faça alguma coisa, mas ficamos com medo. Será que vai acontecer? Quer dizer, eu tenho fé para dizer, não, Deus abre a porta, eu creio, mas na verdade, ficamos tão em pânicos, pensando, será que Ele vai fazer mesmo? Então, meu irmão, para, um só Deus, uma só fé, um só Senhor, em nome de Jesus. Por favor, receba esta palavra pela fé, em nome de Jesus. Tá bom? Vamos orar? Pai, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado pelo Teu Santo Espírito, muito obrigado. Ajuda-nos, ó Pai, livra-nos do mal, que esta palavra possa aquecer os corações e libertar os corações, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus, que Deus abençoe muito a sua vida, em nome de Jesus. Não esqueça que essa mensagem, essa meditação vai estar no YouTube, amanhã às 15 horas. Você que ainda não entregou seu coração para Jesus, faça isso agora. Repita uma oração comigo, depois eu vou orar por você. Feche os olhos e diga, Senhor Jesus, eu quero o Senhor na minha vida. Perdoa os meus pecados, muda a minha história. Eu preciso de Ti, em nome de Jesus. Amém. Vou orar por você. Pai, estende as Tuas mãos. Traz libertação, transformação, nós Te louvamos e declaramos que só o Senhor é Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém? Queridos, que Deus abençoe. Você que fez esta oração com sinceridade, escreve aqui, eu orei em nome de Jesus.